domingo é dia de nostalgia! E no vídeo de hoje iremos relembrar alguns filmes que fizeram muito sucesso ali no cinema em casa do SBT. Sabe aquele filme que passava 1, 2, 3 milhões de vezes? São esses filmes que iremos relembrar aqui hoje. Mas antes de relembrarmos esses filmes, se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação toda vez que tiver vídeo novo. Também me siga no Instagram, @PriscilaMaritini, porque tem muita coisa legal por lá. E bora relembrar esses filmes do cinema em casa. O Cinema em Casa do SBT estreou em 1988, e uma época ele passava à tarde, na outra época ele acabou passando à noite. Às vezes ele passava de segunda a sexta, às vezes ele passava de segunda a sábado, mas independente do horário e do dia, ele foi muito marcante aí para nós ali dos anos 90, 2000. Era muito legal e teve uma época que foi muito marcante porque o cinema em casa passava muitos filmes de terror e muitos filmes de aventura. E também tinha toda a repetição dos filmes que fazia com que aquilo ficasse na nossa cabeça. Então eu separei 5 filmes aqui para relembrarmos. O primeiro filme aqui que passou várias vezes no cinema em casa foi A Hora do Pesadelo, de 1984. Esse filme conta a história de alguns adolescentes que começam a ter pesadelos. E nesse pesadelo eles são perseguidos por um homem deformado, sinistrão e que tem garras de aço. E esse personagem apavorante e até aí misterioso só aparece durante o sono. E para escapar desse personagem é necessário acordar. E ele mantém todo esse mistério até que se descobre que esse personagem é Fred Krueger, um cara que fez muita coisa errada, foi queimado pela vizinhança, mas ele é muito maldoso. Então ele começa a cometer crimes, tudo ali durante o sono, mas ele quer voltar para se vingar das pessoas que o queimaram. Bem sinistro, né? Ainda mais esse filme de terror para o cinema em casa, onde tinha várias crianças assistindo. A Hora do Pesadelo aí já é um clássico de filme de terror, né? Fred Krueger é um vilão maldoso, aterrorizante, que todo mundo tem medo. Então as pessoas que assistiam isso à tarde, porque sim, A Hora do Pesadelo chegou a passar à tarde, ficavam extremamente assustadas e com medo de dormir e sonhar com o tal de Fred Krueger. Quero saber um negócio, gente. Vocês lembram de A Hora do Pesadelo com Fred Krueger passando à tarde no cinema em casa? Se vocês lembram, deixa aqui nos comentários e bora pro próximo filme. Esse próximo, nossa, com certeza vocês vão se lembrar. É o Ataque dos Vermes Malditos, de 1990. E esse filme se passa em uma vila no estado de Nevada, aquela vila calminha, onde tudo tá tranquilo, tudo muito de boa, até que esse local passa a sofrer abalos sísmicos bem bizarros. E eis que no meio desses abalos sísmicos estranhos, 2 trapaceiros acabam descobrindo que ali embaixo da cidade há um ninho de vermes gigantes, fedorentos, com tentáculos estranhos. Imagina os vermes gigantes, né? E eles descobrem que esses vermes ficam andando ali em alta velocidade. Então, basicamente, gente, o filme se trata de vermes bizarros, gigantes, fedorentos, sinistros, que acabam tirando todo o sossego das pessoas que viviam ali no interior de Nevada. Basicamente é isso. Agora vocês imaginam isso mais uma vez passando em cinema em casa. Esse filme passou muitas vezes e ele teve uma grande sequência. E vocês acham que a sequência não passou no SBT? Passou também. E acabou que esse filme acabou se tornando um grande marco ali do cinema em casa. E um detalhe muito importante para você que assistia cinema em casa anos 90, 2000, que assistiu o Ataque dos Vermes Malditos, tem uma boa notícia. Esse filme está na Netflix, gente. Olha que detalhe importante. Então, se você quer aí relembrar esse filme do cinema em casa, que eu particularmente acho sinistro e bizarro, você pode encontrá-lo na Netflix. O terceiro filme muito marcante do cinema em casa, eu particularmente amava assistir várias vezes, e é Free Willy, de 1993. Free Willy conta a história de um menino que perdeu os pais muito cedo. Então, infelizmente, ele acabava passando de orfanato para orfanato, de orfanato para orfanato, e nunca era adotado. E uma noite, ele e seu amigo saem aí nas ruas, ele acabou ficando nas ruas, e eles estão pichando um muro de um parque. E assim eles são pegos por um policial. Porém, esse policial acaba simpatizando, ele acaba gostando desse menino e apresentando a criança ali para um casal. Porém, como ele foi pego pichando ali, ele precisa pagar por aquilo, ele precisa limpar toda a sujeira que ele fez ali naquele parque. E é lá que ele acaba conhecendo Willy.
a orca que está sendo treinada ali para ser a principal atração daquele parque. Porém, a orca Willy também tem uma história bem triste ali como a do garotinho, porque roubaram a orca de sua família, um pescador mercenário simplesmente a pegou, colocou ali, é claro, né, gente, dinheiro, enfim, que ela tá chateada com tudo isso, eu acho que ela não gostaria de estar ali, porque animais possuem sentimentos, e por tudo isso ela não está respondendo bem a todo o adestramento. E é aí que o garoto e a orca acabam criando um grande laço, porque ele quer salvar, na verdade, a orca de todo aquele ambiente ali maldoso, na verdade, e quer levá-la para o oceano, devolver realmente para o lugar de onde ela deveria estar. E eles acabam aí criando um laço muito grande, é muito legal, assim, essa história. Aí a gente que era criança assistindo na época, ficava pensando em fazer amizade com uma baleia. E eu queria muito fazer amizade com uma baleia na época. Eu achava muito bonita essa ligação e essa amizade. E eu acho que o bem que um acabou fazendo ali para outro, né? Tanto o menininho para a baleia, quanto a baleia para o menino. E esse filme também teve uma sequência, e é claro que essa sequência também passou várias vezes no cinema em casa. Esse para mim foi extremamente marcante, eu achava muito linda essa ligação deles, e dá um desespero ali, né, porque a orca tá traumatizada naquele parque. O quarto filme era bem engraçadão, é Loucademia de Polícia, de 1984. Se vocês já assistiram esse filme, deixa aqui nos comentários. Loucademia de Polícia. Daqui a pouco, depois do Chaves, no Cinema em Casa. Nesse filme, tudo começa quando o prefeito da cidade resolve mudar ali as leis. Porém, o chefe da polícia local fica muito indignado e insatisfeito com essas mudanças. Então, ele decide que ele vai forçar os novos cadetes a simplesmente desistirem. E essa turma atrapalhada da academia de polícia teria tudo para ser o maior desastre da história da corporação. Porém, aos poucos, os divertidos recrutas conseguem provar que podem lutar contra o crime e proteger aí a cidade dos bandidos. E esse filme muito engraçado era meio que tipo assim, se você tinha um problema, se você estava em apuros, não chame esses malucos dessa academia de polícia, porque eles vão transformar um probleminha em uma baita de uma confusão. Mas no fim, mesmo confusos, mesmo atrapalhados, engraçados ali, eles acabavam conseguindo proteger. Com certeza você se divertiu muito com esse filme Loucademia de Polícia no cinema em casa. E assim como os outros, esse filme fez tanto sucesso que também teve uma grande sequência e todos esses filmes passavam no cinema em casa ali do SBT. Então com certeza você aí já assistiu algum desses filmes do cinema em casa, era muito engraçado, era muito legal e é claro que o SBT passou repetidas vezes todas. E por último, o quinto filme, não menos importante, tem Querida, Encolhi as Crianças, de 1989, e confesso que esse, gente, com certeza era o meu preferido de todos. E nesse filme, também muito engraçado e muito legal, um cientista muito bem intencionado, porém extremamente atrapalhado, está trabalhando em uma máquina que serve para encolher objetos. Porém, ele está tão empolgado ali nessa nova máquina de encolher objetos, que ele acaba esquecendo de avisar a própria família para que eles tomassem cuidado ali com essa nova máquina. E daí, você que ainda não assistiu, já pode imaginar o que acontece aí, né? Os filhos adolescentes desse cientista acabam entrando no laboratório e eles acabam sendo encolhidos pela máquina e se transformando ali em pessoinhas de tamanhos de um inseto. Enquanto eles estão ali, miudinhos, o pai cientista fica tentando ali trabalhar na máquina para que tudo volte ao normal. Mas aí começa uma grande aventura. E daí que esses jovens, esses adolescentes acabam passando por situações que eles nunca imaginavam na vida. Eles precisam enfrentar abelhas, insetos, formigas, os sapatos das pessoas, né, dos adultos que passam ali pelo jardim, porque antes um sapato de uma pessoa era normal, mas agora que eles estão do tamanho de um inseto, o pé de alguém, o sapato de alguém é uma coisa gigantesca, uma abelha é uma coisa gigantesca. Então esses adolescentes passam por muitas aventuras, que é claro, gente, é muito legal, porque fica ali um cenário das crianças miudinhas com as coisas enormes. Uma grama é tipo assim, um matagal perto das crianças, uma grama baixinha. E esse filme passou muitas, mas muitas vezes ali no cinema em casa, e eu amava, eu assistia a todas, e como eu era uma criança, a imaginação muito fértil, eu ficava me imaginando nessa situação. Imagina, gente, uma bola de futebol
perto das crianças miudinhas. Então toda pequena situação normal do dia a dia era uma aventura. E é claro que a gente criança assistindo e ficava se imaginando no meio de toda essa aventura, o que fazia com que ficasse ali o filme muito mais legal. E depois desse filme que eu amava, em 1992 ainda teve Querida, Estiquei o Bebê, que nesse ele acaba esticando e fazendo com que o bebê ficasse gigante. E é mais uma nova aventura. Gente, sério, se vocês não assistiram esses dois filmes, assistam porque é muito legal. Bom, pelo menos eu achava legal na época, faz muito tempo que eu não assisto, aliás, vou procurar para assistir. Gente, esses filmes são muito nostálgicos, é de uma época muito legal do cinema em casa. Me conta aí, na verdade, um filme que você assistia no cinema em casa, se não tá nessa lista, deixa aqui nos comentários. Porque foram muitos filmes legais. Teve um, acho que era Bolha Assassina, uma coisa assim. Tinha muitos filmes bem legais. E o cinema em casa, como eu falei, ele foi marcado por muitos filmes de terror que passavam à tarde. Então eram outras épocas, né, gente? Outros tempos, mas com certeza isso marcou muitas gerações e muitas memórias. Se vocês gostaram de relembrar esses filmes aqui comigo do cinema em casa, deixa aquele super like e não se esqueça de me contar um filme marcante do cinema em casa no SBT. E é claro, compartilha esse vídeo com amigos.